Preparação correta das colorações aí, no caso, coloração como tonalizante. Então, hoje em dia, muitas pessoas não têm um poder aquisitivo para manter dois estoques, né? Seria um estoque de coloração e um estoque de tonalizante. Então, muitos profissionais da área utilizam a própria coloração para tonalizar. Eu dou nos meus cursos aqui na escola e a gente faz curso de aperfeiçoamento em colorimetria. A gente vê muitos profissionais reclamar que quando vai tonalizar um cabelo com coloração, ele clareia o fundo. Tá? Isso é muito comum porque a coloração tem uma alta concentração de amônia e também o profissional pode estar errando na água oxigenada que ele vai utilizar. Então, eu dei um exemplo aqui de caso você fez mecha e vai usar a coloração para tonalizar, uma maneira muito boa para preparar aí e vai te ajudar a evitar os seus erros. Então, preparação 1 para 1 para 1, sendo que esse primeiro 1 a gente usa como coloração, é a cor. Esse segundo 1 aqui seria a água oxigenada, no caso aqui eu recomendo sempre, tá? Já que a gente vai preparar para fazer mechas, né? A gente vai utilizar na mechas. Então eu recomendo que você utilize a emulsão, que é qualquer água oxigenada abaixo de 10 volumes. E esse terceiro aqui seria água. Ok? E no caso, uma água normal, não tem nada muito de segredo aí. Então vamos aos exemplos. Se você vai usar 10 gramas de coloração, você vai pôr 10 ml de água oxigenada e 10 ml de água comum. 20 gramas de coloração, 20 ml de emulsão, 20 ml de água. 30 gramas de coloração, 30 ml de emulsão, 30 ml de água, 40 gramas de coloração, 40 ml de emulsão, 40 ml de água, 50 gramas de coloração, 50 ml de emulsão, 50 ml de água, 60 gramas de coloração, 60 ml de emulsão, 60 ml de água, mantendo a proporção aqui como meio tubo e aqui como um tubo, ok? A água, quando você prepara a emulsão mais a água, ela ajuda a enfraquecer a coloração. Ela vai ajudar um pouco na evaporação da amônia, ajudando você a não clarear a cor natural da sua cliente. Então, sempre usar emulsão. Não se deve utilizar OX de 10, 20, 30 ou 40 para tonalizar mechas. Então, nesse caso, eu estou dando um exemplo aqui, como usar a coloração como tonalizante para tonalizar mechas. Então, dê preferência e use emulsão, que é qualquer água oxigenada abaixo de 10 volumes. Você usando a emulsão mais a água, eu tenho uma evaporação mais forte da amônia. Dá até para sentir o cheiro na preparação, você sente um cheiro um pouco mais forte da coloração aí, da amônia, da coloração. E isso vai ajudar com que não clareie a cor natural da sua cliente. Normalmente quando ela clareia, ela vai puxar para um laranja, para um marrom e vai dar um resultado feio. Sua cliente vai reclamar e é bem chato de consertar. Decapagem e limpeza de cor. É um procedimento feito para clarear um cabelo já colorido. Pode ser feito também como limpeza de cor para apenas desbotar uma tonalidade. Muito importante saber que é um procedimento que resseca o cabelo, portanto se torna necessário sempre hidratar o cabelo após o serviço, para ajudar a pigmentação e evitar o desbotamento antecipado. Então, a gente sempre que resseca um cabelo, e acontece vários problemas. O cabelo já não segura mais cor, ele fica elástico, ele fica com um toque ruim, seco, né? Sua cliente vai reclamar por vários aspectos. E a decapagem é um serviço que a gente faz e deixa o cabelo bem ressecado. Então é muito necessário você lembrar de indicar a sua cliente a fazer um tratamento, ter uma boa manutenção em casa, porque senão não compensa você fazer.
E mais uma vez, existem várias e várias maneiras de se fazer decapagem, porém, a minha intuição aqui é facilitar o estudo de vocês. Vou passar uma maneira bem básica de fazer, ok? Preparação básica de limpeza de couro. A gente vai utilizar aí shampoo. No caso, pode ser um shampoo comum, tá? Neutro, esses de perfumaria simples. Água, H2O2 é água oxigenada. Normalmente eu recomendo você utilizar emulsão OX de 10 ou OX de 20, tá? Qualquer OX de 30 ou 40 vai ajudar a ressecar mais ainda o cabelo. Dá para fazer? Dá, mas aí já existe um conhecimento melhor, um profissional já mais treinado, mais rápido na aplicação, tá? Então, no caso para vocês aí que querem evitar problemas, é melhor a gente demorar um pouco mais no tempo e ter um resultado mais saudável. Utilizamos emulsão X de 10 ou 20 e mais o pós-colorante. E eu sempre dou preferência de usar na mesma proporção. Então, vou dar um exemplo aqui, ó. 50 ml de shampoo, 50 ml de água oxigenada e 50 gramas de pó descolorante. Primeiro, eu vou limpar a cor da parte colorida e só depois, se for necessário, clarear a raiz até atingir o fundo de clareamento desejado. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Ó. Eu tenho aqui um cabelo, uma mecha. Nós temos a raiz normalmente natural da cliente, o comprimento e as pontas do cabelo. Então, comprimento e ponta colorido e a raiz natural, ok? Sua cliente chega para você e fala, olha, hoje eu quero clarear meu cabelo, enjoei dessa cor, quero uma cor mais clara. Então, primeiro eu vou fazer a decapagem nessa região aqui, comprimento e ponta. Aqui vem em primeiro. Vou fazer essa preparação de shampoo, água oxigenada e pó descolorante. Levo a cliente para o lavatório. Posso separar o cabelo dela de mecha em mecha. Dá para fazer na cadeira também. Se você quiser separar o cabelo dela de mecha em mecha e ir fazendo. Eu vou aplicar então, ó, nas pontas e no comprimento, que são as partes coloridas do cabelo. Vou aguardar atingir o fundo de clareamento correto. Então, vou dar um exemplo aqui. A minha cliente escolhe fazer um morena iluminado, uma cor mais clara, e ela quer pintar depois de 7,71. E eu fui obrigado a fazer aí uma decapagem. Então, fiz uma decapagem no cabelo dela e vou pintar depois de 7,71. Eu preciso saber qual é o fundo da cor escolhida, 7, que é a cor que ela escolheu. O fundo de clareamento do 7, ele é um laranja, de preferência, então vou colocar aqui, ó, ele é um fundo de clareamento laranja e de preferência a gente pode deixar um pouquinho mais claro, então eu vou deixar nesse caso um laranja amarelo, um amarelo alaranjado, ok? Então vou fazer a decapagem nesse comprimento e ponta até eu conseguir amarelo alaranjado. Feito isso, atingir a cor, eu vou fazer uma decapagem na raiz, ó, em segundo lugar, até atingir o mesmo fundo de clareamento, amarelo alaranjado. Pode ficar um pouquinho mais escuro, tá? Mas pouca coisa. Nunca clarear e deixar muito mais claro. Feito isso, eu vou lavar essa decapagem do cabelo, vou lavar com suavidade, eu não vou esfregar muito o cabelo, porque eu não quero prejudicar o fio, então tem que lavar com bastante cuidado, é mais para uma massagem com shampoo ali para retirar o que? Retirar as impurezas do pó descolorante, da água oxigenada que estão no fio. Eu vou levar a minha cliente para a cadeira e vou colorir com a cor escolhida, seria 7,71, que é a cor que ela escolheu, tá, ó, 7,71, logo depois de uma decapagem, como o cabelo está sem cor, eu retirei a cor do cabelo da cliente. Eu indico você usar emulsão X de 10 ou X de 20. Então, nesse caso aqui, eu vou usar uma emulsão, ó, 7,71 mais emulsão. E como fundo de clareamento é um laranja amarelado, ó, então eu posso usar nesse caso aqui um Mixton cinza. Por que o cinza? O Mixton cinza, 5 centímetros de cinza aqui, ele vai ajudar você a eliminar o laranja do cabelo, que nesse caso aqui está mais forte, ok? Não é obrigatório usar o cinza, tá? Mas ele vai ajudar a te dar um resultado melhor. Então vou apagar aqui.
Segundo, lavar a decapagem suavemente, como eu acabei de explicar, e aplicar a nova cor escolhida, ok? Então, sempre resumindo, ó, eu vou fazer a decapagem sempre primeiro no comprimento e pontas, ok? Aplico aqui até chegar no fundo de clareamento que eu quero. Vou dar um exemplo, se meu cliente for usar 9,89, o fundo de clareamento do 9 é amarelo, então eu vou clarear até chegar no amarelo. Depois eu vou aplicar na raiz até ficar amarelo também. Vou lavar e aplicar a cor escolhida, o 9,89. Tá? Como o fundo é amarelo, eu posso misturar 9,89 com um pouquinho de mixton irisado, ajuda a eliminar esse fundo amarelo aqui, ó. Coloração agindo no fio. Aqui mostra como uma coloração age dentro do cabelo. Cabelo selado antes da coloração. Então, aqui é antes da coloração. Logo que você aplica a coloração, nos primeiros 10 minutos de pausa, ó. Então, nos primeiros 10 minutos de pausa, a amônia vai dilatar a cutícula do cabelo. Então, a amônia vai abrir, o cabelo contém de 6 a 11 camadas cuticulares. A amônia vai ajudar a dilatar essas camadas, abrindo um caminho mais fácil para o córtex. Nos segundos 10 minutos em pausa, completando aqui 20 minutos de pausa, a água oxigenada vai penetrar dentro do córtex. Então aqui é a água oxigenada, ela vai penetrar dentro do córtex e vai limpar esses pigmentos que estão lá dentro do córtex, os pigmentos naturais. Então lá, o X penetra no córtex e limpa os pigmentos naturais, deixando o córtex mais limpinho, como você está vendo na foto aqui do lado. Mais 10 minutos de pausa, completando aqui, ó, 30 minutos no total. Os pigmentos artificiais penetram dentro do cabelo, tá? Vão até o córtex e se depositam no córtex. Então, mais 10 minutos, ó. Aqui seriam esses pigmentos artificiais da coloração. Eles vão penetrar lá no córtex e vão se estabelecer lá dentro. Então, ó, aqui penetrou os pigmentos artificiais da coloração, aquele que está dentro do tubo de coloração, ok? Então, mais 10 minutos de ação, completando um total de 40 minutos, que é o tempo total de pausa. Esses pigmentos que estão dentro do cabelo vão fundir dentro do córtex, ou seja, eles vão que nem um ímã se juntar e crescer. Então eles vão ficar um pigmento maior e isso vai ajudar com que o pigmento dure mais tempo dentro do cabelo e evite desbotar rápido. Então os pigmentos vão se fundir dentro do fio, crescendo. Eles entram pequenininho, crescem lá dentro. Então eles têm dificuldade depois para sair. E por último, né, você vai lavar esse processo, já deu 40 minutos de pausa. Um bom condicionador acidificante, ou seja, com um pH mais ácido, mais baixo, ele vai selar a cutícula do cabelo já com a nova cor dentro do fio. E o tonalizante agindo no cabelo. Então, mesma coisa, né? Aqui é um cabelo antes da aplicação do tonalizante. Tá? Nos primeiros 10 minutos de ação do tonalizante, a água oxigenada ajuda a dilatar o cabelo e os pigmentos fixam entre as cutículas. Então, o que acontece? A amônia ela consegue uma dilatação muito maior, ela abre um bom espaço. Já a água oxigenada, ela também ajuda a dilatar, mas ela dá uma inchada na cutícula, ela não chega a dilatar 100%. Então, como os cabelos têm de 6 a 11 camadas cuticulares, os pigmentos artificiais que estão no tubo, eles vão se penetrar entre as cutículas.
e vão ficar aqui dentro da cutícula do cabelo, entre as cutículas. Para quem ainda não sabe, a cutícula do cabelo é incolor. Então, os pigmentos artificiais se depositando entre elas, eles vão ser muito bem visíveis. Ok? Então, aqui, ó, são os pigmentos artificiais. Eles vão entrar dentro da cutícula e se permanecer lá. Um ou outro pigmento vai chegar no córtex, mas é muito pouco, tá? Quase nada. Então, poucos pigmentos artificiais penetram no córtex. Completando mais 10 minutos de ação, chegando a 20 minutos de ação, alguns pigmentos conseguiram chegar até o córtex, a maioria vai ficar entre as cutículas. Você vai lavar esse cabelo e já deu aqui 20 minutos de ação com o tempo do tonalizante. Vai passar um bom condicionador com pH mais ácido e ele vai selar as cutículas. Então essa é a grande diferença. O pigmento fica entre as cutículas e ele não se funde dentro do córtex. Então do mesmo jeito que ele entra com facilidade, ele sai com facilidade, tá? O tonalizante ele dura em média de 8 a 10 lavagens. E a coloração ela vai durar em média de 12 a 15 lavagens. Lógico que isso vai depender muito do que a sua cliente lava em casa, a manutenção que ela tem, para você conseguir os melhores resultados. Matemática das cores e água oxigenada. Bom, aqui eu vou mostrar para vocês como a gente vai fazer para fazer as misturas das colorações para conseguir uma cor que às vezes a gente não tem no nosso estoque. Tá? Então aqui embaixo está escrito assim, ó, fórmula. Qual que é a fórmula que a gente vai usar? É somar. Normalmente a gente vai utilizar duas cores, né, para gerar uma terceira. Então são duas caixinhas de coloração. A gente vai pegar os números e vai somar. Quando eu falo em pegar os números, eu vou dar um exemplo aqui de uma cor, 7.43. A gente sempre soma o primeiro número, ok? Não iremos estar somando os números após o ponto, vírgula ou barra, vai depender aí da marca que você vai estar utilizando, que é esses números aqui, eles não somam. Tá? Eu vou dividir por 2 e vai ser o resultado atingido, que é o resultado que eu quero. Então, vou dar um exemplo aqui, 7,43. Se eu misturar com 3,0, ok? Então, eu vou colocar na fórmula soma, eu vou somar sempre os primeiros números. 7 mais 3 é igual a 10. O ponto, como um sempre vai ser ponto zero e o outro o ponto que você deseja. Ou então os dois também podem ser iguais, mas nunca um outro ponto aqui de outro número para você evitar errar, ok? Então, aqui no caso, um é ponto zero, o outro é ponto 43, ele vai se manter. Então, dá 10,43. Dividido por 2... eu vou ter qual resultado? Eu vou dividir o 10 também, ok? Então, vai dar 5. E o ponto 43, ele se mantém. Ponto 43. Então, 7,43 mais a coloração 3.0 é igual a 5,43, ok? Então, esse é um dos exemplos, um dos jeitos, né, que dá para a gente utilizar aí. E vou mostrar também um outro. Vamos dar mais um exemplo desse, só para ninguém ficar na dúvida. Vamos misturar 8,3 com a coloração 4,3. Como eu falei anteriormente, eu somo somente os primeiros números. 8 mais 4, 12. Como os dois aqui são ponto 3, ok? Então, isso vai se manter aqui, 12,3. Dividido por 2,
Tá? Eu também vou dividir somente o primeiro número, 6, e o segundo número vai sempre se manter, 6,3. Então, 8,3 mais 4,3 é igual a 6,3. Né? Soma, divide por 2 e é a cor que eu vou ter. E tem um outro jeito também. Então, aqui eu tenho o número de 1 a 10, né? Preto, preto azulado, castanho escuro, castanho médio, castanho claro, loiro escuro, loiro médio, loiro muito claro. Desculpa, loiro claro, loiro muito claro e loiro claríssimo. Então, eu vou precisar aqui de uma cor, ó, 5,13. É um exemplo, tá? Essa é a cor que eu preciso. Se você não tem essa coloração no seu salão, você pode pegar uma numeração antes, tá? Deixa eu só apagar aqui que eu vou fazer melhor. Você vai pegar, então, voltando aí na explicação, uma numeração antes. Então, seriam 4,13. Uma numeração depois. A segunda numeração pode ser 0,0 ou igual a de cima, 13. E eu vou ter sempre essa do meio aqui. Continua 5, como uma delas é 13, eu vou ter 5,13. Se eu pegar 7,13, ou seja, duas depois do 5, eu posso pegar duas antes do 5. 3,0. 7 com 3, eu vou ter também, ó, 5,13, que é a mesma fórmula, né? Ó, 7 mais 3 é igual a 10, que dividido por 2 vai me dar 5. Como um deles é 0,13, o resultado final é 0,13. Outro exemplo, 8,13 mais 2,0, eu vou ter 5,13. 9,13 mais 1,0, eu vou ter aí 5,13. Tá? É sempre a sequência de, ó, um antes, um depois. 2 antes, 2 depois. 3, aqui no caso, né, depois, 3 antes. 4 depois, 4 antes, ok? Esse é um exemplo, eu vou fazer mais um rapidinho para ninguém ficar na dúvida. Preciso da coloração 7,71. Minha cliente escolheu essa cor, eu olhei no meu estoque e não tenho, mas eu tenho 6,71. Então eu estou pegando um antes, eu vou pegar um depois. Pode ser 8,71 ou 8,0. A mistura desses dois em partes iguais, ou seja, 10 gramas de um, 10 gramas do outro, 15 gramas de um, 15 gramas do outro, tá? Em partes iguais, eu vou ter a 7,71. Eu olhei também no meu estoque, não tem a 6. E agora o que eu faço? Você tem a 5,71. Eu peguei duas colorações antes, vou pegar duas colorações depois. 5,71 com 9,0, eu vou ter 7,71. E assim por diante. A questão da água oxigenada é a mesma coisa. Se eu preciso de uma água oxigenada de 20 volumes e não tenho, eu vou pegar de 10 com a de 30. 10 mais 30, 40, que dividido por 2, eu vou ter a de 20, utilizando sempre em partes iguais. Eu também poderia, vamos dar outro exemplo aqui. Vamos apagar esse aqui. Bom, a gente pode usar também um outro exemplo. Eu preciso da água oxigenada de 30 volumes e não tenho. Tá? Então, posso usar de 20. Vamos colocar aqui, ó, 20 mais 40, que vai dar igual a 60, dividido por 2,
eu vou ter a água oxigenada de 30 volumes. Ou seja, 20 mais 40 é igual a de 30 volumes. Uma água oxigenada que a gente usa muito no salão, vou deixar anotado aqui, eu pelo menos uso bastante para fazer mechas, é água oxigenada de 25 volumes. Como que eu faço essa preparação? Então eu utilizo aí água oxigenada de 20 mais a água oxigenada de 30 em partes iguais. Vou dar aqui um exemplo, 30 ml dessa, 30 ml da outra. Eu vou ter igual a 60, né? Então, ó, desculpa, 50, 30. Eu vou ter igual, aqui ó, 20 mais 30, 50, que dividido por 2 é igual a 25. Então, eu terei a volumagem de 25 volumes, tá? Vou fazer o desenho aqui de outra maneira para todo mundo entender, tá? Então, vamos apagar esse aqui. E vamos fazer novamente. Então, eu preciso de água oxigenada de 25 volumes. Ela estaria aqui no meio, correto? Então, ó, 20 com 30 vai dar 50, dividido por 2. Eu vou ter a água oxigenada de 25 volumes. Se eu misturar 30 com 40, eu vou ter a água oxigenada de 35 volumes. Eu uso muito a de 25, ela não é tão fraca quanto a de 20 e também não é tão forte quanto a de 30. É excelente para trabalhar com mechas e dá um bom tempo aí seguro para a gente trabalhar. Erros fatais de cores. Então, eu dou muito curso VIP aqui na minha escola e muitos profissionais, a primeira reclamação deles é que vem fazendo coloração e manchando o cabelo. Quando eu pergunto, a maioria deles prepara olho, né? Então a preparação a olho é um erro fatal. Se você coloca maior quantidade de água oxigenada do que precisa, o cabelo ele vai poder ficar mais claro, até um tom mais claro, ele vai ter baixa fixação de cor, porque vai ficar muito aguada a sua coloração, mais diluída, né? E também baixa cobertura de cabelo branco. Não vai cobrir corretamente o que precisava. Se você coloca menor quantidade de água oxigenada, você pode ter uma cor mais escura e vai começar, conforme toda vez que você preparar o olho, vai começar a dar faixas de cores no comprimento. Então, cada vez que você colore, vai dar uma leve tonalidade diferente e essas faixas vão começar a aparecer. Não respeitar o tempo de pausa indicado. Lavar antes do tempo total. Então, se você prepara a coloração, a gente acabou de ver ali como é que a coloração age dentro do cabelo, né? Então, eu preciso respeitar os 40 minutos de pausa. Se você lava antes, ela não vai ter aquela fixação que precisa no cabelo. Então, ela vai ter baixa cobertura de cabelo branco, não vai cobrir corretamente, baixa fixação da cor, porque o pigmento ainda não se fundiu dentro do córtex, e a cor final vai ser diferente da cor que você prometeu para sua cliente. Então também é muito importante a gente respeitar esse tempo, podendo aparecer também faixas de cores no cabelo se toda vez você tira num tempo diferente. E se você, muitas pessoas falam que deixar a coloração no cabelo depois de 40 minutos não tem problema, porque a coloração para de agir. Ela realmente para de agir, porém, quanto mais química, quanto mais tempo a química fica no seu cabelo, mais ela agride no fio. Então, você deixar muito tempo a coloração após o tempo total, o cabelo ele vai ficar mais ressecado, é levemente mais ressecado, mas já faz uma diferença, porque o pH do cabelo vai ficar mais alto e ele vai embaraçar mais, ele vai ter menos brilho. Então não é correto você deixar aí muito tempo após o tempo de pausa.
demorar muito tempo para aplicar a cor já preparada. A coloração e o oxidante já começam a agir no recipiente logo após a mistura. Toda coloração e tonalizante tem o seu tempo de ação completo e devemos respeitar. Portanto, devemos preparar a coloração somente quando a cliente estiver devidamente preparada. Então, a primeira coisa que você deve fazer é colocar sua cliente na cadeira, ou passar pomadinha nela, colocar a toalha, oferecer um café, perguntar se ela quer ir no banheiro e aí sim preparar a sua coloração. Se você faz esse preparo antes e depois vai resolver esses problemas, a coloração vai começar a agir no potinho e o resultado final pode ser diferente daquilo que você prometeu para sua cliente. E não fazer o diagnóstico de cor correto, que é aqueles exercícios que a gente viu lá no começo do vídeo, né? Raiz, comprimento, ponto, desejo. Você não fizer esse diagnóstico correto, provavelmente você vai errar na água oxigenada que você vai utilizar, e aí você pode ter tons mais claros, tons mais escuros, também começa a dar faixa de cor no cabelo, e isso não é legal, né? Então, se você também coloca sempre água oxigenada mais forte, o cabelo começa a ficar mais ressecado e vai ser desagradável aí para sua cliente.